No Divã de Anastácia. Livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli. Pelo Espírito, Inácio Ferreira. Capítulo 25. Jesus adotivo. Ora, doutor, replicou Manuel, enquanto gentilmente nos servia. Como eu posso ter sido ao mesmo tempo tantos personagens assim? Domino o Sermão do Monte, fugir na hora do Calvário, ser um homem de Gadara e agora? Isso, para você, é pouca coisa, porque tem o precioso dom da ubiquidade, exclamei, fazendo sorrir aos dois amigos. Manuel, comentou Anastácia, você não estava aqui, mas o doutor, respondendo a uma missivista, disse que você é o protetor espiritual dele. Ah, é? Gracejou o valoroso cooperador. E por tal motivo é que a minha mediunidade não vai para frente, emendei. Enquanto ambos continuavam a sorrir, falei com a seriedade possível no momento. Voltemos ao trabalho, Anastácia. O recreio terminou. O prestimoso companheiro se retirou e retomei considerações em torno do problema que, em carta, a jovem senhora nos expunha. Problema que, diga-se de passagem, é de muita gente na Terra. Anastácia, você sabe quanto eu tenho estima pelos meus bichanos. Não apenas pelos meus, mas por todos os bichanos da Terra e do mundo espiritual em que vivemos. Ah, e aliás, a estima do senhor é por toda a criação. Sou testemunha do zelo com que, pessoalmente, supervisiona os nossos serviços de jardinagem aqui no hospital. Indo direto ao assunto, falei. O que quero dizer é que muitas pessoas consagram imenso carinho aos animais em geral, mas não se importam com as crianças abandonadas, e, em particular, com os órfãos. Sempre cuidei dos meus gatos, mas nunca descuidei do carinho e do afeto que as crianças desamparadas devem merecer. Para uma pessoa solitária, um bichano ou um cãozinho dentro de casa é uma excelente companhia. No entanto, a companhia de um bichano ou de um cãozinho aliada à companhia de uma criança é uma bênção do céu. Realmente. Nosso bom Chico sempre amou os animais, sempre os teve em casa. Mas, embora não tendo sido pai de filhos seus, adotou por seus praticamente todos os seus irmãos menores, principalmente os filhos do segundo casamento de seu pai e alguns sobrinhos que acabou de criar e educar. Então, doutor, não oficialmente ele também adotou? Sim, claro, respondi. E se outros mais ele não adotou, é porque, conforme sabemos, a sua tarefa no exercício da mediunidade assim não permitia. Doutor, mas quantos filhos de outros pais ele não adotou com a sua mediunidade abençoada? Quantos filhos desencarnados, praticamente, ele não devolveu, redivivos, aos braços de seus genitores? Anastácia, considerei com alegria, o seu divã é abençoado. Que palavras maravilhosas você acabou de pronunciar. É isso mesmo. Quantos filhos, através da sublime mediunidade de Chico, não conseguiram transpor a distância imensa da saudade, voltando a repletar de esperança os corações dos genitores que os choravam na terra? A mediunidade de Chico os adotou, aos filhos supostamente mortos e aos pais quase mortos de tristeza ante a sua desencarnação. Os pais e os filhos perdidos se reencontrando, disse a notável companheira. Deveriam ser maravilhosas aquelas reuniões inesquecíveis que, segundo o Senhor, varavam as madrugadas. Eu sei, Anastácia, ponderei, que muitos filhos adotivos podem criar embaraços desagradáveis para aqueles que os adotam. Ora, mas se os filhos biológicos vivem a criá-los, quase todos os que chegamos ao mundo em novo renascimento o fazemos com a grande soma de dificuldades que compõem o nosso karma individual. Raramente
os anjos reencarnam no mundo. Fiz pequeno intervalo nas palavras para tentar me lembrar de uma citação evangélica e prossegui. Paulo, em sua epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 2, escreveu: Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolherão anjos. Que beleza de recomendação, doutor, comentou a interlocutora. E sabe mais em que eu estava pensando? Em Jesus Cristo, Senhor e Mestre. Sem querer discutir temas de natureza polêmica, podemos dizer que, simbolicamente, Jesus também foi um filho adotado, não podemos? Impressionado com a inspirada observação, repliquei, de rosto iluminado por um sorriso bom. Perfeitamente. O Mestre e Senhor, ao renascer entre nós, não se esqueceu de programar também para si todas as dores que afligem os homens, de modo que não há nada que alguém padeça na atualidade que ele não tenha padecido antes. Sim, podemos dizer, como você mesma lembrou, sem entrar em detalhes de ordem polêmica, que Jesus, pelo menos para o povo da época, passava por filho adotivo de José. Então, doutor, devemos encorajar essa nossa irmã à adoção de Gisele, não? Sim, porém, me sinto na obrigação de fazer uma ressalva. Ela está pedindo nossa opinião. Isso está bem claro aqui na carta, confirmou Anastácia. Que nossa pequena possa crescer na companhia de seus futuros pais, sabendo que é filha deles pelo coração. Claro que, no caso, pela diferença racial, isso já ficará naturalmente esclarecido. Todavia, quando houver coincidência racial na questão da adoção, pais adotando filho com a mesma pigmentação de pele ou ainda com as mesmas características raciais. É de bom alvitre que, no sentido de se evitarem traumas futuros, essa questão gradativamente seja revelada à criança. E depois, essa questão de ser filho biológico ou não é de somenos. Claro, concordei. Futuramente, tudo isso há de desaparecer. Esses preconceitos e esses rótulos que apenas e tão somente nos apequenam em nossa essência espiritual. Um grande poeta, Gilbran Khalil Gibran, escreveu em um de seus versos: Vossos filhos não são vossos filhos. Vêm através de vós, mas não vêm de vós. Como nos ensinam os espíritos superiores, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Aqui no mundo espiritual não existem crianças órfãos, não é, doutor? Muito boa a sua pergunta, porque me dará a oportunidade de, uma vez mais, recorrer ao compêndio Nosso Lar, que sempre foi um dos meus livros de cabeceira. Na referida obra, no capítulo 20, Noções de Lar, conversando com André Luiz, Laura, a mãe de Lisias, esclarece: quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro. Quer dizer que em Nosso Lar, como em várias outras cidades espirituais que se localizam no mesmo plano, a criança que vem da Terra é de responsabilidade do governo. Felizmente, nas dimensões em que presentemente vivemos, não temos crianças abandonadas, crianças nas ruas, ao sabor das circunstâncias. Isso é algo muito sério. E como, enfatizou a companheira. Vejamos bem, continuei. O próprio André Luiz, ao desencarnar, conforme anteriormente comentado por nós,
foi recebido na casa de Lísias, praticamente na condição de filho adotivo. Sim, deixe-me repetir o que Laura disse a ele. Soube que sua mamãe não vive aqui. Neste caso, terá em mim uma irmã com funções maternais. Sobre a terra, a adoção é considerada um ato de extrema generosidade. E de fato é, mas chegará o tempo em que a generosidade de alguns será dever de todos. Esse assunto é profundo. Para entendê-lo de maneira conveniente, precisamos nos elevar em espírito e considerar que todos somos irmãos uns dos outros. Em nossa atualidade evolutiva, existe o problema da afinidade, etc. Não obstante, haveremos de entender que essa questão de afinidade e similares ainda é manifestação de preferência injustificável. A rigor, a quem Jesus prefere, o anjo ou o malfeitor? Talvez prefira, sim, o malfeitor, porque o anjo já é dele. Na parábola da ovelha perdida, contada por Lucas, no capítulo 15, versículo 3 a 7, de suas anotações, o Mestre revela: haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Um pecador por 99 justos. E logo em seguida, ainda no Evangelho de Lucas, na parábola do filho pródigo, Jesus conta que o pai repreendeu ao filho, que não achou muito boa a volta de seu irmão que estava perdido. Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que coisa! Como pode a presença do egoísmo naquele filho que, por assim dizer, estava ali tão perto do pai? É para você ver, Anastácia. Na parábola contada por Jesus, ele simbolicamente não havia reencarnado e, consequentemente, não havia sofrido o que o espírito, para verdadeiramente evoluir, precisava sofrer em sua pele espiritual. A reencarnação, então, é uma necessidade? Sem dúvida, pois no caso contrário, o espírito, no caso o princípio inteligente, não se torna senhor de si mesmo. É como o filho de um pai muito rico que nunca precisou trabalhar sequer para garantir sua fortuna. Que pode ele saber da vida? Como poderá chegar a entender o sacrifício que o seu pai fez por ele? Estranho aquele outro filho da parábola, não é, doutor? Um anjo que não se faz por si mesmo não é um verdadeiro anjo. Na parábola, tudo leva a crer que ele, o irmão revoltado, não deixaria as coisas como estavam, não? O que o senhor acha que ele faria ou fez? Inquiriu-me a abnegada colaboradora. Acho que, saindo da casa do pai, pela porta dos fundos, ele se rebelou contra o seu genitor e o seu irmão. E rebelado, ele deve estar até hoje. Seria ele, doutor, a representação dos anjos rebelados? Anastácia, a palavra Lúcifer quer dizer portador de luz, respondi. O portador da luz, porém, não é a luz, concorda? Quem carrega o candeeiro não é o candeeiro, tampouco a luz que brilha sobre o candeeiro.